Para entender melhor esse aumento da tensão, então, entre a China e os Estados Unidos, nós convidamos Gustavo Federsen, que é especialista nas relações entre China e Taiwan. Muito obrigada por estar com a gente. Boa tarde. É um recado claro, afinal de contas, esse teste foi feito com munição real. É uma ameaça a Taiwan, Gustavo, na sua opinião? Muito boa tarde, Kelly. Muito obrigado por me receber. Muito bom estar aqui na Record News. Boa tarde a todos os espectadores. Com certeza, isso é uma clara indicação a Taiwan e a todos os aliados, né, da ilha, de que a China não vai continuar tolerando, como tolerava antigamente, né, algumas iniciativas, algumas visitas, algumas tratativas diplomáticas que possam apontar para uma possível independência de Taiwan. A China considera Taiwan parte do território soberano da China, só que, de fato, ela é governada em separado desde o fim da Guerra Civil Chinesa em 1949. Desde então, a ilha é basicamente uma entidade em separado do continente. Eles mantêm alguns pontos de diálogo. Os Estados Unidos ainda é o principal parceiro de Taiwan, garantindo a sobrevivência, né, da ilha sem ser tomada, né, sem ser integrada à China. Então, agora com a China numa situação política, econômica, militar completamente diferente, né, muito superior ao que era nas décadas anteriores, está se encaminhando, né, para mostrar que considera a integração, a reunificação nacional como algo inevitável para o futuro, e esses exercícios militares mostram que a continuidade, né, de um apoio à independência da ilha vai gerar esse tipo de resposta, que não vai ficar só na parte militar, né? Também tem as questões econômicas. A China já anunciou e já implementou uma série de sanções econômicas a setores tanto de frutas quanto de outros tipos de produtos, né, que compra de Taiwan e que vende para a ilha. Agora, Gustavo, uma coisa para a gente poder entender. Tem 14 países no mundo que reconhecem Taiwan como um país independente. Taiwan tem um representante nos Estados Unidos. Ele não tem o nome de embaixador, mas é o representante lá. A gente acabou de mostrar aí a imagem da presidente ou presidenta de Taiwan, eleita democraticamente. Como é que vai se conciliar isso com um país que é uma ditadura? Perfeito. Isso, Heródoto, primeiramente, boa tarde. Isso é uma questão que é muito analisada, né? Porque, de fato, nenhum país considera Taiwan algo independente, separado da China, né? O que existe no mundo é o princípio da uma só China. O que isso significa? O nome oficial de Taiwan é República da China. Então, tu tem que escolher. O país ele tem que escolher se quer manter relações diplomáticas com a China comunista, a República Popular da China, ou com a República da China, que a gente chama no dia a dia, né, que se convencionou chamar de Taiwan por causa do nome da ilha. Mas, de fato, Taiwan nunca declarou independência da China, nunca declarou que não, agora a China continental e Taiwan são coisas completamente diferentes e podem ter relações diplomáticas oficiais com ambos os lados. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, por exemplo, reconhecem esse princípio da uma só China e mantêm relações diplomáticas oficiais somente com a China comunista. O que se tem com Taiwan? É uma representação extraoficial. A gente, por exemplo, aqui tem um escritório econômico e cultural de Taipei, no Brasil. Mas não temos, por exemplo, uma representação, uma embaixada taiwanesa, não temos uma embaixada de fato brasileira lá em Taiwan. O que acontece isso é algo que veio justamente lá do fim da Guerra Civil, lá em 1949. O que aconteceu naquela época? Existiu o Partido Comunista e existiu o Partido Nacionalista. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e que eles estavam em uma aliança, né, se retoma a Guerra Civil, os comunistas vencem. Mas os nacionalistas, eles nunca tinham abandonado o desejo de derrubar o Partido Comunista e voltar a controlar a China, como eles faziam na primeira metade do século XX, né? Lá desde a fundação, em 1911,
até 1949, quem mandava na China era o Partido Nacionalista, que foi derrotado pelos comunistas. E desde então eles, um dia a gente vai retomar. Na década de 70, eles declararam que não tinham mais intenções de libertar o continente, mas nunca declararam independência de fato. Por quê? Porque a China já avisou, se declarar independência, a gente vai invadir. Isso tem uma lei, pelo menos desde 2005, lá que reforça isso. Se declarar independência, a gente vai utilizar os métodos não pacíficos para reunificar a China. O que os Estados Unidos faz? Mantém o que é a chamada ambiguidade estratégica. Eles nem dizem que vão apoiar a independência de Taiwan, porque se eles fizerem isso, Taiwan no dia seguinte declara independência e eles se veem numa guerra com a China. E nem eles dizem que não vão apoiar a independência de Taiwan, que não vão ajudar Taiwan, porque no dia seguinte a China vai lá e vai tomar Taiwan e os Estados Unidos não vai ter, já avisou, né, que era parte soberana da China, não teria o motivo, né, pelo qual intervir. Então eles mantêm essa ambiguidade estratégica, assim o mundo inteiro, grande parte das nações operam, né, a gente tem aí Paraguai e as outras 13 nações que mantêm relações diplomáticas somente com Taiwan, em detrimento de uma relação diplomática com a China, né? Então, de fato, isso é algo que preocupa muito os analistas, como é que ficaria daqui para frente essa relação. Porque a China já avisou, né? A partir dessa visita de Nancy Pelosi a Taiwan, o que eles vão fazer agora é acelerar o processo de reunificação. Ou seja, esse tipo de manobra militar vai ficar cada vez mais comum, sanções econômicas vão ficar mais comuns, a gente vai ver esse esforço de cooptação da China sobre Taiwan cada vez mais recorrente. O clima esquentou e a gente vai acompanhando de perto os reflexos, né, Gustavo? Muito obrigada pelas informações, pela orientação. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês também.